irmão Edmilson por nos representar em oração a Jeová. Por favor, apanhe o seu exemplar eletrônico ou físico da apostila, para que nós possamos ver alguns pontos da nossa reunião. A leitura da semana é Salmos do número 92 até o 95. E uma das muitas expressões que o salmista usou é que Jeová é majestoso nas alturas. Essa leitura nos ajudou a meditar em como somos felizes por conhecer o nosso Deus e Pai Jeová. Na seção Tesouros da Palavra de Deus, o discurso com o tema Servir a Jeová é o melhor modo de vida. Mas como assim? O que está envolvido? Quais são os benefícios? Nós vamos ver hoje. A seção Faça Seu Melhor no Ministério, duas demonstrações oportunas e também vamos observar uma situação delicada, onde a publicadora vai precisar conversar um pouco com seu estudante a respeito do progresso que ele está fazendo. Depois, na seção Nossa Vida Cristã, às vezes as ansiedades podem fazer com que coisas simples do dia a dia se torne extremamente difícil. Então, os jovens terão uma parte especial que será de benefício para todos. O tema da parte é Quando a Ansiedade Domina os Jovens. E depois teremos o estudo bíblico de congregação e vamos continuar estudando no livro Testemunho Cabal, o capítulo 16. Para iniciar a sessão Tesouros da Palavra de Deus, a parte de número 1, Servir a Jeová é o melhor modo de vida. Quem fará para nós esse discurso é nosso irmão Eduardo Carriel. Quando meditamos em tudo que Jeová já fez e está fazendo por nós, concluímos que Jeová merece a nossa adoração. Jeová nos deu a vida, também a sua palavra, a Bíblia, que nos instrui todos os dias, proveu nossos irmãos, a quem nós podemos compartilhar uma esperança maravilhosa, baseado numa fé sólida para o futuro. Quando pensamos em tudo isso, chegamos à mesma conclusão que o salmista chegou aqui no Salmo de número 92, versículos 1 e depois o versículo 4, o qual convido os irmãos a acompanharem comigo. Salmo de número 92, verso 1, que nos diz: É bom dar graças a Jeová e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E o versículo 4: Pois tu me alegraste, ó Jeová, com os teus feitos, eu grito de alegria por causa das obras das tuas mãos. Sem dúvida nós podemos compartilhar com o salmista deste mesmo sentimento, não é mesmo? Jeová é um pai amoroso que deseja que seus filhos tenham uma vida muito feliz. Isto é percebido na sua palavra, que contém princípios que nos ajudam a ter bons relacionamentos com outros e nos ajudam a fazer as melhores escolhas, e isso sem nos privar da nossa liberdade e das nossas preferências. Quando levamos em conta a vontade de Jeová em nossas vidas, sem dúvida, irmãos, tomamos as melhores decisões na vida. Veja como que o salmista reconhece essa verdade aqui no versículo 5 do capítulo 92. Salmo de número 92, verso 5 agora. Como são grandiosas as tuas obras, ó Jeová, como são profundos os teus pensamentos. Sim, quando nós reconhecemos também isso, junto com o salmista, nós percebemos que Jeová nos ensina a tirar proveito da nossa vida. Como bem descreveu o profeta Isaías no capítulo 48, versículos 17 e 18, onde Jeová mesmo, descrevendo ali as palavras do próprio Jeová: eu sou teu Deus, aquele que te ensina a tirar proveito. Sim, ao passo que aplicamos os conselhos de Jeová em nossa vida, somos beneficiados e queremos meditar e reconhecer essa verdade em nossas vidas. Jeová
continua valorizando todos os seus servos, mesmo aqueles que já estão limitados devido a uma idade avançada. Veja como o salmista, nos versículos 12 a 15, descreve os servos de Jeová, mas especificamente aqueles que estão numa idade avançada, que já serviram talvez a Jeová já por anos na sua vida. Os versículos 12 a 15, veja os sentimentos do salmista. Mas os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Eles são plantados na casa de Jeová, florescem nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão muito fruto. Continuarão fortes e cheios de vida, declarando que Jeová é reto. Ele é a minha rocha, em quem não há injustiça. Perceberam os sentimentos do salmista? Mesmo aqueles que já estão com uma idade avançada, Jeová valoriza muito o seu trabalho, o seu melhor a Jeová. Aqueles que são idosos, ou todos nós que estamos caminhando, talvez por uma idade avançada, estamos plantados na casa de Jeová. Olha que privilégio. E sempre floresceremos. Essa é a garantia que Jeová dá para todos nós. Aqueles que já são idosos devem se concentrar naquilo que podem fazer, lembrando que seu serviço a Jeová é precioso e que Jeová nunca se esquecerá do seu trabalho anterior feito a ele. A sua perseverança, irmãos, que estão já numa idade avançada, é muito valiosa para Jeová. Afinal de contas, você pode ainda incentivar e encorajar outros. Você pode orar a Jeová pelos seus irmãos. Você pode animá-los. E tenham bem em mente que vocês são um exemplo para todos nós. São muito apreciados por todos nós. Se o irmão ou a irmã já idoso ou idosa já não pode fazer o quanto gostaria, ou o quanto fazia antes, quando era ainda jovem, o que conta para Jeová é a sua disposição de continuar dando o seu melhor que pode. Isso é o que conta para Jeová. E nós queremos mostrar um sentimento de gratidão, assim como o salmista, nessas belas palavras que lemos, mostrou gratidão para Jeová. Queremos corresponder por tudo que Jeová tem feito por nós. E sabe como que nós mostramos gratidão a Jeová? Por estabelecer alvos espirituais, tornando assim a nossa amizade ainda mais forte com Jeová. Esses alvos podem ser a curto, a médio e a longo prazo. Nós temos uma imagem aqui que nós podemos mostrar para os irmãos, e vem acompanhado de uma pergunta de reflexão muito importante. Será que alguma coisa nos impede de se dedicar a Jeová e de me batizar? Este é um alvo que aqueles que ainda não atingiu este alvo podem estabelecer em suas vidas. Fazendo isso, com certeza, você vai mostrar que Jeová merece a nossa adoração. E servir a Ele é o melhor a fazer em nossas vidas. Obrigado, irmão Carriel, por fazer esse discurso para nós. E a nossa reunião agora, segunda parte, Joias Espirituais, está ao encargo do nosso irmão José Carlos de Siqueira. Nesta parte, todos terão a oportunidade de participar aí com seus comentários. Então, fique à vontade em participar plenamente. Vamos iniciar aí com a leitura dos Salmos 92, versículo 5. Irmã Andréia,
Claudino. Como são grandiosas as tuas obras, ó Jeová, como são profundos os teus pensamentos. A pergunta é: por que essas palavras descrevem bem a sabedoria de Jeová? Irmão Tiago. Ali traz essa palavra profundo, né, os pensamentos de Jeová. Essa palavra profundo, de acordo com a matéria, é relacionada com um abismo, né? A gente pode ver esse abismo como se fosse algo que a gente não consegue ver o fundo dele. A gente sabe que é muito fundo, mas a gente não consegue desvendar esse abismo por causa de sua fundura. Assim também a sabedoria e os pensamentos de Jeová. Obrigado, irmão Tiago. Irmão Lucas. Aqui no final do artigo tem uma pergunta de reflexão. Não nos sentimos humildes ao pensar nisso? Com certeza, nós somos ínfimos desse vasto universo, tanto quando olhamos para um céu estrelado, para a vasta imensidão dos mares, enfim, somos pequenininhos. Então, devemos manter essa humildade, saber que Jeová é eterno, de eternidade a eternidade, e reverenciar a Ele, porque Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. Muito obrigado, irmão Lucas, pela sua participação. Vamos pensar agora o seguinte: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmã Lara, é isso? A irmãzinha Lara aqui, na frente. Eu gostei dos Salmos 95, 6, lá os Salmos nos lembra que nos reunir é uma parte importante da nossa adoração. E quando damos o nosso melhor para estar sempre nas reuniões, mostramos que somos tementes a Jeová. Muito obrigado, Laura, né? Muito obrigado pela sua participação, irmã. Muito bem, muito bem. Irmã Lerce. O Salmo 92, ele logo na primeira declaração apresenta um forte motivo para sermos gratos a Jeová. Esse salmo começa: é bom, ou seja, é apropriado, é correto oferecermos ao Altíssimo a nossa gratidão, porque Ele é o dador da nossa vida, Ele provê tudo que precisamos para sustentar a nossa vida e também Ele faz tudo para assegurar a nossa felicidade eterna e bem-estar. Obrigado, irmã Lerce. Rosângela, né? Aqui na frente, irmã Rosângela. O Salmo 92:5 mostra a grande obra de Jeová, que nos lembra a maravilhosa criação, cada parte da natureza, desde a estrela no céu e até os mínimos detalhes da terra, reflete a mão poderosa de Jeová. Isso nos deixa um grande convite, né, para observar as criações de Jeová. Muito obrigado aí pela preparação, irmã. Deixa já com a irmã Joelma. O Salmo 95:10, Jeová diz que o povo dele são um povo que sempre se perde no coração e que não chegaram a conhecer os meus caminhos. Infelizmente, a nação de Israel foi lembrada por Jeová desse jeito. E por quê? Porque desde o nascimento dela e por toda a sua história, a nação tinha antecedentes de rebeldia. As transgressões e as traições do povo, eles eram faltas inveteradas, não eram pecados ocasionais. Somente quando via grandes ações de Jeová é que o povo se voltava para ele. Para que nós não percamos o nosso coração como a nação, nós temos que pedir a Jeová em oração para que Ele examine o nosso coração e corrija qualquer caminho mau que Ele encontre ali. Obrigado, irmã Joelma. Irmã Amanda. O Salmo 95:8 relembra a rebeldia dos israelitas no deserto. E a Sentinela 15 de julho de 98 traz a seguinte pergunta: como que um coração que recebeu tantas bênçãos da parte de Jeová poderia se endurecer? A resposta: por não acatar positivamente a voz de Jeová,
por meio das suas orientações claras. Ou seja, rejeitar conselhos poderá se tornar um hábito, e se isso não for controlado, o resultado será um coração endurecido e calejado a fazer o que é errado. Assim aprendi que receber conselhos de forma positiva será o mesmo que receber o amor de Jeová e proteger o meu coração de se tornar crítico e rebelde. Muito bom. Irmã Luciene. Eu achei muito interessante os Salmos 94, do 4 ao 7. O artigo da Sentinela, ela diz ali que o espírito manifestado, né, de se dispor a lesar outros em troca de benefícios pessoais, é um tipo de arrogância. E é um traço distintivo de uma pessoa iníqua. E é exatamente o oposto, né, de um espírito que um cristão verdadeiro deve ter, que é se dispor a sacrificar a sua vida pelo seu irmão. Obrigado, irmã Luciene. Irmão Vanderlei. Os Salmos 92:14 usou a expressão, mesmo na velhice, darão muitos frutos, continuarão fortes e cheios de vida. Esse versículo me fez refletir em como Jeová é um Deus de verdade. Olharmos hoje aqui para essa congregação, muitos desses irmãos que estão na velhice estão aqui conosco, embora já tenham a idade avançada, mas como diz o versículo, eles continuam dando muito fruto. Isso dá muito honra a Jeová e tem alegrado o coração dele. E é uma honra servir com esses irmãos amados aqui na congregação. Muito obrigado, irmão Vanderlei. Irmã Rose. Os Salmos 94, versículo 11, o salmista falou que Jeová ele conhece os pensamentos dos homens e sabe que passo de um sopro. Então, nós somos bem sensíveis, frágeis, o salmista sabia disso. Mas o 12 ainda ele diz, feliz o homem a quem tu corriges e aquele que tu ensinas a tua lei. Aquele que recebe a lei de Jeová. E na questão de Jeová nos corrigir, isso me ajudou a eu sempre ter a boa disposição de colocar em prática os conselhos que eu recebo e fazer as mudanças necessárias para mim realmente conseguir ser cada vez mais feliz. Obrigado, irmã Rose, perfeito. Irmão Jonas? Concluindo aqui, que o irmão comentou no 14, né, falando da idade, né, para Jeová não tem idade. E o 15 até fala, né, que declarando que Jeová ele é reto. E ainda fala assim, que é a nossa rocha. Então, mesmo que seja jovem ou idoso, para Jeová, ele continua sendo a nossa rocha. Muito obrigado, irmão Jonas. Irmão Wagner, lá atrás. Salmo 94:18 diz que meus pés estão escorregando e o teu amor leal me sustenta. Fonte de matéria de pesquisa, Seja Feliz para Sempre, nos faz a pergunta: por que Jeová é o nosso melhor amigo? Ninguém nos ama mais do que a Jeová. Ele quer que todos nós sejamos felizes e que procure a ajuda dele sempre que precisarmos. Se nós lançarmos sobre Jeová toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de todos nós, e sempre Jeová sempre estará pronto para apoiar e consolar e escutar aqueles amigos dele. Perfeito, obrigado, irmã Janete. Achei muito interessante os Salmos 94:19, que mostra o grande amor que Jeová tem por nós. Por vivemos nesses últimos dias, cada dia mais o povo de Jeová está sofrendo com as ansiedades. Porém, qualquer que seja a causa de nossos pensamentos inquietantes, ler e meditar na palavra de Deus, ele vai nos ajudar a ter paz e vai nos consolar. Obrigado, irmã Janete. Irmão Henrique, Paulo Henrique. No Salmo 94:9, o salmista enfatiza dois dos sentidos humanos mais importantes para a vida, a audição e a visão. O salmista também destaca que se o próprio Jeová criou a audição e a visão para o ser humano, ele com certeza possui a capacidade de ver e ouvir. E a nota desse texto nos leva para o Salmo 34:15, nos ajudando a entender que Jeová consegue ouvir as súplicas de seus servos e consegue ver o quanto precisamos de sua ajuda, além de ver nossa angústia. Com isso, aprendi que Jeová sabe de nossas dificuldades e com certeza vai cuidar de nós e nos ajudar sempre.
Irmãos, muito obrigado aí pela excelente preparação e pesquisa que vocês fizeram. Agradecemos também ao irmão Siqueira por ter conduzido essa parte para nós. Aqueles que têm designações na sala adicional, por favor, podem se direcionar para lá junto com seus convidados, que o irmão Gustavo Brizola os aguarda. E por aqui, a parte de número 3, leitura da Bíblia, foi designada Salmo 94, do 1 ao 23. E quem fará essa leitura para nós é nosso irmão Tiago Vecchiato. Por favor, acompanhe em sua Bíblia a leitura do irmão Tiago. Ó Deus de vinganças, Jeová, ó Deus de vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, retribui aos arrogantes o que eles merecem. Até quando, ó Jeová, até quando os maus continuarão a se alegrar? Eles despejam palavras arrogantes, todos os malfeitores se gabam. Eles esmagam o teu povo, ó Jeová, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o residente estrangeiro e assassinam os órfãos. Dizem, já não vê, o Deus de Jacó não sabe o que está acontecendo. Entendam isso, ó irracionais, vocês tolos, quando serão capazes de compreender? Será que aquele que fez o ouvido não pode ouvir? Será que formou o olho não pode ver? Será que aquele que corrige nações não pode repreender? É ele que dá às pessoas conhecimento. Jeová conhece os pensamentos dos homens, sabe que não passam de um sopro. Feliz o homem a quem tu corriges, ó Já, e a quem ensinas a tua lei, para que ele fique tranquilo nos dias de calamidade, até que se abra uma cova para os maus. Pois Jeová não desamparará o seu povo, não abandonará a sua herança. A decisão judicial voltará a ser justa, e todos os que são retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os maus? Quem tomará posição a meu favor contra os malfeitores? Se Jeová não tivesse sido meu ajudador, em pouco tempo eu teria morrido. Quando eu disse, meus pés estão escorregando, o teu amor leal me sustentou, ó Jeová. Quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. Será que um trono corrupto pode estar aliado a ti, ao passo que em nome da lei trama a desgraça? Eles fazem ataques cruéis contra o justo e condenam o inocente à morte. Mas Jeová será para mim um refúgio seguro. Meu Deus é a minha rocha de refúgio. Fará recair sobre ele as suas próprias maldades. Ele os destruirá com a própria maldade deles. Jeová, nosso Deus, os destruirá. Irmão Tiago, nós agradecemos em nome da congregação a leitura que foi feita para nós. Nós percebemos que o irmão estava bem preparado e certamente usou como apoio a lição de número 5 da brochura Melhore, não é certo? O tema dela é Leia de modo correto. E ali tem alguns pontos, algumas coisas interessantes que nós podemos estar destacando. No subtítulo diz assim, fale cada palavra de modo correto. Ali diz que nós podemos usar os áudios, as gravações, no caso o áudio da Bíblia, né, para a gente poder se policiar na pontuação, nas pronúncias, né? O irmão tem uma excelente dicção, mas ainda assim a gente percebe que você usou desse artifício. Ou também a segunda opção, peça a ajuda de um bom leitor, para alguém acompanhar a nossa leitura. Isso é muito bom, porque a gente vai poder falar de modo claro, né? E é isso que a gente quer estar fazendo aqui quando vamos ler a Bíblia. Agradecemos o irmão novamente e que Jeová continue abençoando o seu progresso. Agora nós vamos mudar para a parte Faça Seu Melhor no Ministério. As irmãs já estão posicionadas para a parte de número 4, iniciando conversas. É um cenário de testemunho informal e nós vamos ver como criar uma oportunidade para falar de nosso trabalho, que é dirigir estudos bíblicos. Quem preparou essa parte para nós é nossas irmãs Evanúzia Santos Souza e a irmã Edna Alexandre. Por favor, deem atenção. Oi, olha que você deixou cair. É um cartão. Ai, eu nem percebi a hora que ele caiu.
Obrigada. Ainda bem que eu te encontrei aqui para poder te entregar teu cartão. Eu entrei aqui para tomar um café. Aliás, não quer tomar um café também? Não quero. Muito obrigado. Não precisa. Por favor, eu insisto. Então já que você insiste, vou aceitar, sim. Hoje eu não tomei nada ainda. Vamos pedir, então. O meu nome é Evanúzia. Como é o seu? O meu nome é Edna. Edna. Sabe, Edna, esse cartão faz parte de um trabalho voluntário que eu participo. Que legal. Eu vim... Um trabalho voluntário? Como assim? Sim, é um trabalho voluntário que eu faço. Você está indo para o trabalho? Não, eu vim a uma reunião aqui perto. Eu participo de uma reunião bem aqui próxima. É? Sim. Tá. Então, Edna, nesse trabalho voluntário que eu participo, eu ajudo as pessoas a entender coisas como, por exemplo, a como ter uma família feliz, como lidar com as ansiedades, como ajudar os filhos a se tornarem pessoas responsáveis, coisas assim. Olha, isso é muito legal, saber como fazer para ter uma família feliz, né? Eu sempre leio livros de autoajuda, mas por mais que leia o livro, não chego a uma conclusão perfeita no final de saber como ter uma família feliz. E esse assunto me interessa muito, viu? Que bom. É complicado mesmo, né? Mas sabe, tem um livro muito antigo que traz alguns conselhos para a gente que ainda são muito práticos hoje, apesar desse livro ser antigo. Por exemplo, falando de uma família feliz, veja só que conselho ele dá. E ele dá conselho para toda a família, olha. Falando aos maridos, ele diz: maridos, continuem a amar as suas esposas. O marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. Mas, olha, também tem conselho para as esposas. Veja o que ele diz. A esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. E não parou por aí, não. Os filhos também recebem conselhos. Olha o que ele diz aos filhos, ó. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Honre seu pai e sua mãe para que tudo vá bem com vocês. Você não acha que se a família aplicar esses conselhos contidos nesse livro, ela vai conseguir ter uma vida familiar feliz? Olha, pensando bem, vai ter sim, com certeza, hein? Pois é com o ensinamento desse livro que eu tenho ajudado as pessoas, né, daquela maneira como eu te falei. Aliás, fique com esse cartão. Aqui, ó, você encontra um site muito interessante, ó, o jw.org. Inclusive tem um QR Code aqui que você pode capturar e vai direto para o site. Aí na lupa de pesquisa ali, é só você digitar o assunto que gostaria de ver. Por exemplo, quero saber sobre família. Aí você digita família, vai abrir uma porção de matérias, muitas coisas para que você possa pesquisar, possa ler, né? E aqui atrás, ó, tem o meu telefone. Aí, se você quiser ligar para tirar dúvidas sobre algum assunto que lê, ou se quiser saber de algum outro assunto, fique à vontade. Olha, eu fiquei surpresa. Para mim é novidade, eu vou aceitar, sim, o cartão. Obrigada, Obrigada, viu? Então, acesse o site, tá bom? Já está vindo. Vamos tomar? Agradecemos nossas irmãs Evanúzia e Edna por terem demonstrado para nós essa apresentação. A irmã Evanúzia, enquanto estava construindo a sua parte, certamente se apoiou também no que diz na lição de número 5 da brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos. A lição do nome de Tato, ponto 3, diz: escolha bem as palavras. E é exatamente aquilo que precisamos fazer sempre que contatamos pessoas, na verdade, irmã Evanúzia? Nós precisamos fazer como a irmã demonstrou, né? Ir abordando assuntos, ver aquilo que realmente interessa a ela, né? Para a gente poder destacar que a Bíblia realmente é uma fonte de encorajamento, de ensinamento, né? De conselhos. E a irmã fez isso de uma forma muito interessante. Nós agradecemos e também esperamos que Jeová continue abençoando o progresso de vocês. Muito obrigado, viu? Agora, a parte de número 5, cultivando o interesse. Também é um cenário de testemunho informal. A publicadora vai oferecer um estudo bíblico para alguém que não aceitou estudar no passado,
Quem preparou essa parte para nós, as nossas irmãs Kaline Machado e Maria Lima. Por favor, deem atenção também. Kaline, finalizamos aqui nossa reunião sobre o desempenho da Laura aqui na escola. Mas eu gostaria agora de comentar algo com você, que aconteceu pela manhã. E eu fiquei muito admirada com a sua menina. Ela perguntou para mim sobre minha mãe. Ela lembrou que a minha mãe esteve internada. Eu achei isso tão amoroso da parte dela. Ô, Maria, sabe que a Laura ela é assim mesmo. Ela demonstra assim bastante carinho, né? E atenção com quem ela gosta. E eu fico muito feliz dela ter feito isso com a sua mãe. Mas, inclusive, Maria, a atitude da Laura aqui na escola, né, as práticas dela, tem a ver com o que ela aprende no Salão do Reino. Eu acho que eu comentei com você, né, que nós somos testemunhas de Jeová. Claro, comentou sim. Inclusive, foi até na época do Ricardinho. E eu lembro também que você chegou a me oferecer um estudo da Bíblia. Exatamente, Maria. E a atitude da Laura de demonstrar interesse, afeto, às vezes com pessoas que ela nem conhece, ela adquiriu através desse estudo, né? Esse estudo profundo, onde a gente aprende muito sobre as qualidades de Cristo, né? De Jesus, e até mesmo como demonstrar amor pelo próximo, né? E eu acredito que, de fato, ela esteja preocupada com a sua mãe, sim, porque ela aprende também que, debaixo desse governo justo de Deus, nenhum habitante vai dizer que está doente mais, né? Nada mais vai afligir a humanidade. Mas olha, essa promessa muito bonita está aqui na Bíblia. Se você me permitir, eu posso te mostrar. Sim. Está no texto de Isaías 33, 24. Isaías 33, você quer ler para a gente? Olha. Sim, claro. E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Acreditamos, Maria, fielmente nessas promessas de Deus. Inclusive que todos vão ter uma boa saúde. Olha que interessante, Kaline. Eu confesso que, apesar de ser bem religiosa, seguir as tradições, eu não tenho hábito de ler a Bíblia e nem de estudá-la desse jeito. Eu entendo, Maria, e vejo que você tem realmente muito apreço pelas coisas de Deus. Eu vejo que você é uma pessoa afetuosa pelo assunto, né? Mas sabe, na verdade, o nosso tempo ele realmente é muito curto, né? A gente tem muitas atividades no dia e eu vejo que você, como professora aqui na escola, né, vai para lá, vem para cá, e também percebo que agora, né, com o fato da sua mãe estar acamada, vai demandar bastante atenção. Mas eu acredito, Maria, que vai valer a pena você tirar esse tempo para poder estudar, né, um pouco sobre a palavra de Deus. E tenho certeza que, independente de religião, você vai adquirir muito conhecimento. Kaline, eu acho que esse é o momento de eu aceitar esse estudo. Estou precisando exercitar minha fé. Eu fico feliz. Vamos combinar, então. Agradecemos a irmã Kaline e a irmã Maria também por preparar essa apresentação para nós. A irmã, ao desenvolver a sua parte, usou como apoio ali a lição de número 8, paciência, da brochura Ame as Pessoas, não é verdade? O ponto 4 diz, não faça comparações. Em qual sentido, né? Nós precisamos ter a consciência de que cada pessoa é diferente, cada situação de vida é diferente, né? Então, nesse cenário, não foi possível ela aceitar naquela época, mas ainda assim a irmã insistiu em desenvolver, despertar o interesse dela falando a respeito das promessas da Bíblia, né? Tem duas perguntas ali no ponto 4 da lição que diz, será que a pessoa tem um apego emocional com algum ensinamento da religião dela? Então nós precisamos, aos poucos, né, com bastante respeito e paciência, ir tirando isso do coração das pessoas. E aí ele fala, dê tempo para a pessoa pensar no que você falou e reconhecer o valor do que a Bíblia ensina. Então, nós agradecemos a participação das irmãs, que Jeová continue abençoando. Agora, a parte de número 6, fazendo discípulos, é uma conversa com um estudante da Bíblia que não está fazendo progresso. Quem preparou essa parte para nós, nossas irmãs Janete Benfica e a irmã Maria Aparecida Cavalcante. Por favor, deem atenção. Cida, que bom que deu para você estudar hoje. Está sendo difícil de você estudar toda semana, não é verdade? É verdade, eu ando muito ocupada,
mas eu gosto do que estou aprendendo. É bem diferente do que a minha igreja ensina. Eu entendo. Nós já estamos bem avançada no nosso estudo, não é mesmo? Como a gente já viu, Cida, Jeová realmente quer que as pessoas venham a ter um conhecimento exato da verdade, conforme diz lá em 1 Timóteo 2,4. Mas, Cida, é preciso fazer mais. Como assim, Janete? Imagine, Cida, que no prédio de apartamentos onde você mora, tivesse um incêndio. Se você ouvisse ali o alarme tocando e soubesse sair do prédio, mas ficasse parada, será que você se salvaria? Eu acho que não, precisaria sair de lá, né? Isso mesmo. Então, será que apenas saber o que Jeová quer da gente é o suficiente? Eu acredito que não. Isso mesmo, Cida. Você se lembra da ilustração que Jesus fez do semeador, que está registrado em Mateus 13, 18 a 23? Sim, lembro sim. Nessa ilustração, Jesus ele deixou claro a importância de nós colocarmos em prática o que nós aprendemos. Pensando nas situações que Jesus falou, Cida, qual dessas você acha que é mais parecida no seu caso? Não sei. Vamos ler o versículo 23 de Mateus, capítulo 13, que vai falar sobre a semente semeada em solo bom. Você pode ler para nós, por favor? Posso sim. A que foi semeada em solo bom representa aquele que ouve a palavra e compreende o sentido dela, que realmente dá fruto e produz. Este 100 vezes mais, aquele 60 a mais, outro 30 vezes mais. Muito bem. De acordo com esse versículo, o que a pessoa fez quando ouviu a palavra? Ela entendeu e produziu frutos. Isso mesmo, Cida. Ela colocou em prática o que aprendeu e fez as mudanças necessárias. Janete, eu realmente quero agradar a Jeová, mas a vida não é fácil, contas, filho, né? Trabalho, tantas pressões. Realmente, Cida, não é fácil buscar primeiro o reino e cuidar de todas as responsabilidades, mas saiba que é possível. Eu até me lembro de quando eu comecei a estudar a Bíblia. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu era impaciente, eu e meu marido discutíamos muito, realmente não era nada fácil. Mas, Cida, foi possível. Eu comecei então a orar a Jeová, pedindo para que Ele me ajudasse a mudar. E também comecei a assistir às reuniões. E estar com os meus irmãos me ajudou a fazer as mudanças necessárias. E Jeová me abençoava a cada dia mais os meus esforços. Eu realmente me esforçava em aplicar o que diz Tiago 4,8. Achegue-se a Deus, que Ele se chegará a você. E assim, Cida, Jeová se tornou o meu amigo, o meu pai. E hoje eu estou muito feliz pelas mudanças que eu fiz na vida e por sempre estar com meus irmãos nas reuniões. Olha, Janete, para ser sincera, eu acho que ainda não estou pronta para fazer isso. Quem sabe algum dia? Obrigada pela sua sinceridade, viu, Cida? Mas eu acho que vai ser melhor, então, nós pararmos o nosso estudo. Eu vou passar aqui de vez em quando para ver como que você está e ler um versículo da Bíblia para você. Mas continue pensando na promessa de Jeová, de Tiago 4,8. E ore a Ele. Peça que Ele te ajude a fazer as mudanças necessárias a fim de você agradar a Ele. E se algum dia você quiser continuar o estudo, é só me avisar. Entendo, Janete. Muito obrigada. Vamos fazer uma oração? Agradecemos também a irmã Janete, a irmã Maria, pela essa apresentação que demonstraram para nós. E realmente é um assunto delicado, né? Mas nós recebemos a orientação de Jeová. Na brochura Ame as Pessoas, a lição de número 12, que fala sobre franqueza, no ponto 5 é bem específico. Encerre estudos que não progridem. Então, para que nós possamos tomar essa atitude que nós vimos na demonstração da irmã Janete, nós precisamos fazer algumas perguntas, como, por exemplo, meu estudante está colocando em prática o que aprende? Ele assiste às reuniões
ou fala da verdade com outros, é muito importante porque isso é o progresso que nós esperamos que seja manifesto, não é verdade? Que Jeová espera que seja manifestado. Mas lá também fala assim, a parte B do ponto, né? Se o estudante da Bíblia não dá sinais de que ele quer progredir, algumas coisas para se pensar e para passar para ele também, né? Peça que ele pense sobre o que pode estar impedindo o progresso dele. E nós vimos isso na demonstração. Também a irmã explicou bondosamente por que era necessário, então, encerrar ali o estudo, né? Mas deixou a porta aberta, como diz aqui nesse ponto, né? Diga para ele, né, no caso que quando ele quiser voltar a estudar, isso é possível no futuro, né? E a irmã até propôs ali de continuar revisitando, né? Então, muito obrigado pela apresentação, irmã, que Jeová continue abençoando você e a irmã Maria também. Muito obrigado, viu? Muito bem, agora nós encerramos a sessão Faça o Seu Melhor no Ministério e vamos dar início à sessão Nossa Vida Cristã. Para tal, nós vamos cantar o cântico de número 5, que tem o tema As Obras Maravilhosas de Deus. Agora nós temos a parte de número 7, com o tema Quando a Ansiedade Domina os Jovens. E quem fará essa parte para nós é nosso irmão Braz Lopes. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com ansiedade extrema. O Brasil, segundo a OMS, é o país com o maior número de casos. Cerca de 18 milhões de pessoas, ou seja, 9,3% da população do nosso país, sofre com ansiedade extrema. E a grande maioria desse número são jovens. Como servos de Jeová, nós também não estamos imunes aos problemas, às dificuldades deste mundo. Muitos servos de Jeová enfrentam, assim, também a ansiedade. Isso não é algo novo. Por exemplo, o rei Davi, por diversas vezes, ele enfrentou a ansiedade, teve momentos em que sentiu grande ansiedade. Por exemplo, no Salmo 13, verso 2, ali ele suplica a Jeová: até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Infelizmente, vocês, queridos jovens, também podem sentir ansiedade. Existe a ansiedade natural, né? Aquela que todos temos, que é uma preocupação normal com que algo seja bem sucedido, que dê certo. Mas existe também a ansiedade extrema, e é essa que nós estamos considerando. Às vezes, a ansiedade, ela pode fazer com que até coisas normais do dia a dia se tornem difíceis. Coisas como ir à escola, ir às reuniões, sejam extremamente difíceis. Segundo o Ministério da Saúde, a ansiedade ela é caracterizada por sentimentos de preocupação excessiva, nervosismo, tensão e inquietação. Também pode incluir a sensação repentina de medo, não ter coragem ou não se sentir apto para fazer algo simples, coração acelerado, aperto no peito e na garganta, suor, tremor, mãos frias, dores no estômago, fraqueza, em alguns casos, ataques de pânico e até sentimentos ou pensamentos suicidas. Essas são algumas características da ansiedade excessiva. Agora, querido jovem, se você se identifica com algum desses sintomas de ansiedade, busque ajuda. Fale talvez com seus pais ou com um adulto de confiança. Na congregação, nós temos muitos irmãos maduros, né? Anciãos, e outros irmãos maduros, irmãs maduras. Se você se sente bem com algum deles, converse com ele. Abra seu coração, expresse seus sentimentos para buscar ajuda. Isso é muito importante.
Também não deixe de orar a Jeová pedindo ajuda. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ali somos orientados a tornar nossos pedidos conhecidos a Jeová. E tenha absoluta certeza, Ele vai ajudar você. Veja essa garantia descrita aqui em Isaías, no capítulo 41. Isaías, capítulo 41, o versículo 10. Isaías 41, 10 diz: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou seu Deus. Vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Aqui, Jeová, além de nos dar a certeza de que Ele sempre vai estar ao nosso lado em todos os momentos, e especialmente nos momentos difíceis, Ele usa até mesmo uma ilustração para nos ajudar a entender isso, né? Ele fala que vai nos segurar firmemente com a sua mão direita de justiça. É como se Ele dissesse que quando alguém cai, quando um servo seu cai, Ele estende a sua mão direita para ajudá-lo a levantar. Então, essa é a descrição desse texto. É isso que Jeová garante para os seus servos. Então, Jeová quer nos ajudar. Mas para nos ajudar a entender melhor ainda esse ponto, nós vamos assistir agora a um vídeo. Esse vídeo tem o seguinte tema: Jeová sempre cuidou de mim. Nesse vídeo, nós vamos ver um pouquinho da história do nosso irmão Stendorf. Vamos assistir ao vídeo. Meu nome é Stendorf. Eu nasci em 1988, em Darwin, na Austrália. Quando eu tinha 8 anos, vi que tudo estava ficando muito difícil para mim. Eu fui diagnosticado com um distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome de Tourette e forte ansiedade. Minha mãe falou que isso afetou a família inteira. Eu ficava gritando boa noite para cada um da família. Também, eu ficava andando pela casa verificando se as portas e as janelas estavam trancadas. A escola para mim foi a coisa mais difícil. A minha escola ficava mais ou menos 10 minutos da minha casa, mas eu levava pelo menos 2 horas para chegar lá. Isso porque uma das minhas obsessões era o seguinte: quando eu pisava num vãozinho na calçada, eu tinha que voltar até a minha casa e começar tudo de novo. A vida era muito difícil para mim e foi piorando cada vez mais. Quando eu tinha 10 anos, eu decidi que seria melhor eu tirar a minha vida, porque daí tudo ia ficar mais fácil para minha família. Mas decidimos que eu deveria tomar remédio, e isso ajudou um pouquinho. Mesmo tomando remédio, a minha vida era insuportável. Eu lutava com meus pensamentos todo dia. Eu lavava as mãos centenas de vezes durante o dia. Eu não conseguia sair de casa, tirar carteira de motorista, nem arranjar emprego. Uma coisa que mudou a minha vida foi ver a forte fé da minha mãe em Jeová. Ela passava minha roupa social e pendurava na porta do meu quarto, mesmo sabendo que eu não tinha condições de ir na reunião. Mas o que ela não sabia é que quando ela ia na reunião com a minha irmã, eu pegava a Bíblia e tentava ler. Eu também comecei a fazer oração para Jeová. Daí um dia eu pensei, vou tentar ir na reunião. Então peguei o terno, me arrumei e fui. Quando eu cheguei no Salão do Reino, fiquei apavorado, muito nervoso mesmo. Mas quando eu entrei, vi um ancião que sempre me visitava. Ele me deixou bem à vontade. Os irmãos me receberam de braços abertos, e isso me fez sentir parte da organização de Jeová. Um texto que me ajudou muito foi 1 Pedro 5,7. Lá diz: ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esse texto me ajudou a ver que Jeová é um amigo muito poderoso, e ele quer que eu lance todas as minhas ansiedades nele, porque ele me ama.
O dia mais importante da minha vida foi 4 de setembro de 2010. Foi nesse dia que eu me batizei como testemunha de Jeová. Eu sou servo ministerial. Também já tive o privilégio de dar alguns discursos públicos. Isso é algo que eu nunca imaginava que ia conseguir fazer. Depois de tentar 3 vezes, eu consegui terminar o curso de pioneiro. Eu tive que tentar 3 vezes porque o ambiente do curso me fez lembrar da escola e me fez sentir muita ansiedade. Mas eu consegui. Isso só foi possível com a ajuda de Jeová. No dia 6 de agosto de 2016, eu me casei com a minha linda esposa, Laura. Ela me ajuda a servir a Jeová e nós fazemos isso juntos. Às vezes, eu ainda sinto que tem uma guerra dentro de mim, assim como o apóstolo Paulo. Mas Jeová nunca me abandonou. Nunca desista de servir a Jeová, porque Ele nunca vai desistir de você. Agora nós temos algumas perguntas aos irmãos a respeito desse vídeo. Que texto bíblico ajudou Sten e por quê? Laurinha? Foi 1 Pedro 3:7, né? E ele sentiu que Jeová carregava todas as ansiedades dele e que Jeová o amava muito. Obrigado, Laurinha. Isso mesmo. Texto muito encorajador, né, Vanessa? Então, esse texto de 1 Pedro 5,7 fala que nós devemos lançar para Jeová as nossas ansiedades, e no caso daquele irmão eram muitas, né? E Jeová, com certeza, cuidou de todas elas e cuidou muito bem dele. Isso mesmo. Como Jeová cuidou dele? Irmã Natália? Primeiramente, por meio da mãe dele, que demonstrou muita perseverança em servir a Jeová, apesar das dificuldades, e também nunca se esqueceu dele, né? Ela ajudou ele desde o início, né? Talvez levando ele no médico para ter um diagnóstico, tomar remédios, o que ajudou um pouco, mas a perseverança dela em ajudar ele a servir a Jeová também ajudou muito. Os irmãos no salão também, os irmãos sempre visitavam ele e ele se sentiu confortável ao chegar no salão e ver que um irmão que estava sempre preocupado com ele foi lá para receber ele. E também a esposa dele, né, que ajudou ele a servir melhor a Jeová. Isso mesmo. Notaram como a mãe dele ajudou ele de forma amorosa e bondosa, passando a roupa dele, mesmo sem ele ir para o salão, né? Pais, lembrem-se, nossos filhos são uma herança de Jeová. Então, essa é a nossa designação, né? Mais importante. E primeira, dada diretamente por Jeová. Perante Jeová, nós somos responsáveis por suprir as necessidades materiais, espirituais e emocionais de nossos filhos. Essa é a nossa designação. Não devemos passá-la a outros, né? É nossa responsabilidade como pais. Assim, pais, ajudem seus filhos a lidar com a ansiedade. Agora nós vamos considerar as 2 imagens. Gostaria que os irmãos colocassem a primeira imagem e gostaria que alguém comentasse o que você está observando nessa imagem, o que você consegue ver. Irmão Tiago? Não é fácil para uma pessoa que tem algum transtorno mental, principalmente ansiedade extrema. Muitos pensamentos podem vir à cabeça da pessoa. Se isolar é um dos fatores também, conforme a gente consegue ver na imagem, principalmente a tristeza. A cabeça ela não para. Muitas vezes a pessoa tem insônia, não consegue dormir, e simplesmente a gente falar para a pessoa, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer outra coisa, não vai adiantar, né? A mente dela trabalha em prol de ela não conseguir fazer aquilo. A gente até viu no vídeo que
Muitos ali tiveram paciência, não pressionaram, foi no tempo dele para fazer as coisas. Se caso pressionar muita pessoa para fazer, acaba como nessa imagem, entristecendo mais a pessoa. Isso. Agora nós temos uma segunda imagem. Essa segunda imagem também mostra a importância dos pais estarem atentos aos seus filhos, né? Irmã Joelma? Talvez seja a mesma jovem, né, da primeira foto que nós vimos, e agora ela teve a iniciativa de conversar com seus pais. Já não deve ter sido fácil para ela fazer isso, né? Mas parece que ela encontrou bons ouvidos. Os pais dela escutaram-na com paciência. Isso é muito valioso para um filho, poder escutar, ser escutado pelos pais. E também, como diz o parágrafo, asseguraram que a amam. E também confiar na ajuda e no amor de Jeová. Esses 3 pontos podem ajudar a levantar o filho e a família também. Isso mesmo. Isso é muito importante, né? Escutar com paciência, mostrar que você ama e ajudá-lo a confiar ainda mais em Jeová. Conte com a ajuda de Jeová. Ele com certeza vai ajudar vocês, pais, a consolá-los, a dar força a vocês para que vocês consigam ajudar os seus filhos também. Talvez na congregação a gente também nem perceba que alguém está sofrendo com ansiedade extrema. Ou talvez a gente não entenda plenamente o que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo. O que fazer nessa situação? Provérbios capítulo 12, versículo 25, ali diz que uma boa palavra alegra o coração. Então a maneira como nós falamos, a maneira como nós expressamos amor às pessoas na congregação pode ter muito efeito, né? Sermos duros, cobranças, só vai fazer mal. Quando nós mostramos amor, quando nós falamos de maneira bondosa e amorosa, nós vamos ajudar essa pessoa a se recuperar. Dessa forma, faremos a nossa parte, para que todos na congregação se sintam amados e acolhidos. E como disse o irmão Stindorf, nunca desista de servir a Jeová, porque Ele nunca vai desistir de você. Agradecemos ao irmão Brás pela consideração dessa parte que foi feita para nós. E nossa reunião agora, a parte número 8, Estudo Bíblico de Congregação. Quem será o dirigente é nosso irmão Vanderlei Souza e o leitor, o irmão Geraldo Camargo. Vamos convidar os irmãos para que abram a sua publicação no capítulo 16, Testemunho Cabal, capítulo 16, Venha para a Macedônia. Esse capítulo foi iniciado na semana anterior e nós conseguimos abranger alguns parágrafos, principalmente para mostrarmos uma situação que aconteceu ali com os apóstolos, quando eles foram designados a passar a Macedônia. Você se lembra de alguns aspectos interessantes que esses parágrafos iniciais nos mostraram? Por exemplo, se acompanharmos aí o parágrafo 4 e o 5, diz que eles foram impedidos de pregar na Ásia. Paulo e seus companheiros, então, foram em direção ao norte para pregar nas cidades de Bitínia. Mas o que aconteceu ali, olha? Embora o parágrafo mencionou que eles sabiam que pregar e como pregar, mas eles não sabiam aonde pregar. E aí precisava da ajuda do Espírito Santo de Jeová. Nós vimos aí, por exemplo, no parágrafo 4, né, que eles foram até a Ásia, mas ali encontraram uma porta fechada. Isso foi em vão. Depois eles foram bater na porta que dava para Bitínia, mas novamente em vão. E até surgiu uma questão: será que Paulo agora ele iria desistir da sua responsabilidade? Então nós aprendemos que Paulo não desistiu. E aí foi aberta uma outra porta. Se observarem o parágrafo 4, diz assim, ó:
Os homens tomaram então uma decisão que não parecia fazer sentido. Foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades, até chegarem ao porto de Troade. E o que se deu daí para frente, irmãos? Será que agora a porta estaria aberta? É o que nós vamos aprender hoje nos parágrafos seguintes. E aí vamos convidar os irmãos para que possam nos acompanhar a partir do parágrafo 6. Vamos convidar o nosso irmão Geraldo para nos fazer a oração. Fazer a leitura dos parágrafos 6 e 7. Irmão Geraldo, por favor. Que lição podemos aprender desse relato? Observe o seguinte: foi somente depois de Paulo ter partido para a Ásia que o Espírito Santo indicou a vontade de Deus. Foi somente depois de Paulo ter se aproximado da Bitínia que Jesus interveio. E foi somente depois de Paulo ter chegado a Troade que Jesus orientou a ir à Macedônia. Jesus, como cabeça da congregação, pode nos orientar de modo similar hoje. Por exemplo, talvez estejamos pensando já por algum tempo em servir como pioneiros ou em nos mudar para uma região onde há maior necessidade de publicadores do reino. Mas pode ser somente depois de darmos passos específicos para alcançar nosso alvo que Jesus, por meio do Espírito de Deus, nos guiará. Por quê? Pense no seguinte exemplo. Um motorista pode virar seu carro para a direita ou para a esquerda, somente se o carro estiver em movimento. Da mesma forma, no que diz respeito a expandir nosso ministério, Jesus nos orienta, mas apenas se estivermos em movimento. Ou seja, se estivermos realmente nos esforçando a fazer isso. Mas e se nossos esforços não produzem logo resultado? Devemos desistir achando que o Espírito de Deus não nos está orientando? Não. Lembre-se de que Paulo também enfrentou contratempos. Mesmo assim, ele continuou procurando até achar uma porta que se abrisse. Podemos ter certeza de que nossa perseverança em procurar uma porta ampla para a atividade também será recompensada. A parte A da pergunta: o que podemos aprender do que aconteceu durante a viagem de Paulo? A irmã Luciene, por favor. Então, Paulo, foi somente depois dele ter partido para a Ásia que o Espírito Santo indicou qual era a vontade de Deus. E só foi depois dele ter se aproximado da Bitínia que Jesus interveio, e foi somente depois de Paulo ter chegado a Troade que Jesus orientou ele a ir à Macedônia. Então, a lição é clara: somente depois de darmos passos específicos para alcançar nosso alvo é que Jesus, por meio do Espírito Santo, vai nos guiar. Muito obrigado, irmã, pelo seu comentário. O irmão Tiago Becchiato, por favor. Este relato nos ensina a humildade que devemos ter frente aos planos de Jeová. Acima de tudo, nós devemos verificar que os planos de Jeová são maiores do que os nossos. Então nós devemos ter paciência para entendermos quais são os desígnios que Ele tem naquele momento para nós. Às vezes o caminho que nós pensamos ser correto não está de acordo com os planos de Jeová. E Jeová tem planos muito maiores para nós. E se formos humildes e tivermos verdadeiro respeito aos planos de Jeová, alcançaremos e seremos utilizados como bons instrumentos na mão dele. Obrigado, irmão. A irmã Rosa ainda, por favor. E o parágrafo cita para nós um exemplo de um motorista. Quando ele está de carro, ele pode virar da esquerda ou para a direita, mas é somente ele vai conseguir fazer isso se o carro estiver em movimento. Então, da mesma forma, no que diz respeito a expandir o nosso ministério,
Jesus só vai nos abençoar se estivermos em movimento. Então devemos tomar a iniciativa em dar o nosso melhor e nos esforçar para tomar a dianteira na pregação. Muito bem, irmã. Muito obrigado, viu? O parágrafo ele até reforça, irmãos, algo que nós talvez estejamos pensando em fazer, mas ainda não fizemos. O que poderia ser, por exemplo? Que talvez você esteja pensando em fazer, mas ainda não fez. O irmão Enzo, por favor. Servir no tempo integral como pioneiro ou então nos mudar para uma região onde há mais necessidade. Exato, tá vendo? Você pensa nessa possibilidade? E aí esse exemplo dessa lição aqui nos mostra o que precisamos fazer. A parte B, exemplo do que aconteceu com Paulo, que certeza podemos ter? O irmão João Davi, por favor. Então, Paulo, ele enfrentou contratempos, né? Mesmo assim, ele continuou procurando até achar uma porta que se abrisse, né? Então, hoje também podemos ter certeza de que nossa perseverança em procurar as pessoas merecedoras, uma porta aberta, uma porta ampla, né, para as atividades, também será recompensa no futuro para nós. Então, nós não devemos desistir nunca, jamais. Obrigado, irmão, pelo seu comentário. O parágrafo ele citou, irmãos, o texto bíblico de Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Como é que ele pode ser aplicado ao que nós estamos aprendendo? Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler a Bíblia para entendermos? Por favor, Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Alguém deseja fazer a leitura? A irmã Luciana, por favor. E ele é a cabeça do corpo, que é a cabeça, que é a congregação. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para se tornar aquele que é o primeiro de todas as coisas. Obrigado, irmã, pela sua leitura. Como é que esse versículo pode ser aplicado aí ao que nós estamos aprendendo? Eu tenho uma mão lá na sala B, só não estou conseguindo identificar. Jesus, ele é o cabeça da congregação. Então, nós podemos ter certeza que, assim como ele ajudou Paulo a dar aquele testemunho que salvou tantas vidas, Jesus também ele tem nos orientado hoje para que nós possamos ter um trabalho bem sucedido. Obrigado, irmã. Irmão Braz, por favor. Essa ilustração usada aqui no estudo de um carro em movimento, né, que nós precisamos estar em movimento, é bem interessante. Eu me lembro de uma ocasião conversando com um irmão que era viajante, ele falou que antes de ele se tornar viajante, ele queria ser pioneiro especial, mas ele tentava organizar a vida dele, guardar uma certa quantia para poder aí servir mais tranquilamente. Ele viu que nunca conseguia fazer isso, ele nunca dava certo. Daí ele conversou com a esposa, decidiu vender as coisas e fez a petição, enviou a petição, foi chamado, e aí então ele conseguiu. Ele falou, ele precisou dar o primeiro passo. E nós também, né? Se nós queremos algo, às vezes esperarmos as coisas dar certo, nunca vai dar. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Quando nós estamos em movimento, aí Jeová vai nos ajudar e Jesus vai nos orientar. Esse é o ponto, viu, irmãos? O irmão Siqueira, por favor. Isso ensina para nós também uma lição. Às vezes nós pegamos aí um território, por exemplo, e roda na quadra, ninguém atende. A gente fica perguntando, né, será que meu esforço está valendo a pena? Está valendo a pena, porque Jeová está dirigindo, Jesus está dirigindo a obra. O que é que nós temos que fazer então? Não vamos pensar que o território não é um território bom. Todo território é bom. O que nós temos que fazer é perseverar em procurar uma porta aberta para a atividade. Por isso que estamos aprendendo aqui do apóstolo Paulo, porque se ele tivesse desistido,
assim como ele encontrou a segunda porta fechada, olha que privilégio ele teria perdido. Acompanhe o próximo parágrafo, por favor, o parágrafo 8. Depois de chegarem ao distrito da Macedônia, o grupo de Paulo viajou para Filipos, uma cidade cujos habitantes tinham orgulho de ser cidadãos romanos. Para os soldados romanos reformados que moravam ali, a colônia de Filipos era como uma pequena Itália, uma Roma em miniatura bem no meio da Macedônia. Fora do portão da cidade, ao lado de um rio estreito, os missionários encontraram um local que acharam ser um lugar de oração. No sábado, eles foram àquele local e encontraram várias mulheres reunidas ali para adorar a Deus. Os discípulos se sentaram e falaram com elas. Uma mulher chamada Lídia estava escutando e Jeová lhe abriu amplamente o coração. Lídia ficou tão comovida com o que aprendeu dos missionários que ela e os de sua casa foram batizados. Então ela insistiu para que Paulo e seus companheiros ficassem na sua casa. A parte A, descreva a cidade de Filipos. A irmã Lerce, por favor. Filipos era uma cidade onde moravam muitos soldados romanos reformados. Era como se fosse uma Roma em miniatura para eles, bem no meio da Macedônia. Então, por assim dizer, eles se sentiam em casa. Obrigado, irmã. E qual foi o resultado alegre da pregação de Paulo no lugar de oração? A irmã Ivanúzia? Então, quando eles foram ali ao lugar de oração, encontraram muitas mulheres ali reunidas para adorar a Deus, né? Aí os discípulos aproveitaram para conversar com elas. Entre essas mulheres estava Lídia, e Lídia escutava com muita atenção. Aí Jeová abriu o coração de Lídia amplamente, e ela ficou tão comovida que tanto ela como os da sua casa foram batizados. Obrigado, irmã. Nós temos aí uma primeira nota, irmãos, para entendermos um pouco a respeito desse local, ou lugar de oração. O que essa nota nos ajuda a entender sobre esse lugar de oração? A irmã Maria Silva, por favor. Os judeus talvez fossem proibidos de ter uma sinagoga em Filipos por causa da característica militar da cidade. Ou pode ser que ali não houvesse 10 homens judeus, o mínimo necessário para estabelecer uma sinagoga. Obrigado, irmã. Então, irmãos, se Paulo tivesse desistido, que oportunidade ele teria perdido? Se Paulo tivesse desistido, qual seria a oportunidade que ele teria perdido? O irmão Lucas Franco? Naquele local ele encontrou muitos adoradores, pessoas que amavam a verdade. E o que eu achei interessante, que essa que veio se tornar a Lídia, que veio se tornar uma cristã, ela era uma pessoa muito generosa, tanto que ela convidou Paulo para se hospedar em sua casa e seus amigos que estavam ali com ele. Então, hoje é o exemplo que nós nunca devemos desistir também do nosso trabalho de pregação. Enquanto Jeová está permitido, vamos continuar. E conforme o irmão Siqueira até mesmo comentou em parágrafos anteriores, não existe território ruim. Nós devemos insistir em continuar batendo, que com certeza ainda muitas portas vão se abrir. Muito bem. A Bíblia fala pouco a respeito dessa irmã Lídia. Vamos conhecê-la um pouco melhor? Nós temos um quadro aí, Lídia, vendedora de púrpura. Aí o nosso irmão Geraldo ele vai ler os 2 primeiros parágrafos e depois nós fazemos uma pergunta referente a esses 2 parágrafos.
Lídia morava em Filipos, uma cidade importante na Macedônia. Ela era natural de Tiatira, uma cidade na região chamada Lídia, no oeste da Ásia Menor. O trabalho de Lídia como vendedora de púrpura a levou a cruzar o mar Egeu e ir morar em Filipos. Pelo visto, ela comercializava artigos variados de púrpura, tapetes, tapeçarias, tecidos e até mesmo corantes. Uma inscrição encontrada em Filipos comprova que havia uma associação de vendedores de púrpura nessa cidade. Lídia é descrita como adoradora de Deus, o que pode indicar que ela era prosélita. Ela talvez se tenha tornado adoradora de Jeová em Tiatira. Ali, diferentemente de Filipos, havia um local onde os judeus se reuniam. Alguns achavam que Lídia era um apelido, que significa mulher de Lídia, e que esse nome lhe foi dado em Filipos. Mas existem provas documentais que mostram que a palavra Lídia também era usada como nome próprio. Então, a pergunta referente a esses dois parágrafos: quem era Lídia e como ela é descrita no livro de Atos? Por favor, a irmã Giovana. Lídia era uma mulher que morava em Filipos e era natural de Tiatira. Ela trabalhava como vendedora de púrpura e foi isso que fez com que ela fosse morar em Filipos. Provavelmente ela comercializava artigos variados de púrpura, tapetes, tapeçarias, tecidos e até mesmo corantes. Muito obrigado, irmã. A irmã Joelma ainda? É interessante que a púrpura, né, essa tinta, ela era tão cara que ela valia mais do que o ouro. Mas Lídia é descrita em um livro de Atos como uma adoradora de Deus. Então isso mostrava que ela aprendeu lá em Tiatira o judaísmo, mas ali, agora em Filipos, ela aprendeu o cristianismo. Mesmo ela sendo uma pessoa muito bem financeiramente, porque quem trabalhava com púrpura era uma pessoa que tinha uma boa condição, ela tirava tempo para ir até o local de adoração. Não havia uma sinagoga em Filipos, mas tinha um lugar onde os judeus iam. E ela tirava tempo, né, que ela podia dedicar aos negócios dela, mas ela ia lá adorar, e foi onde Paulo encontrou. Obrigado, irmã. Vamos observar os dois próximos parágrafos. Desde os dias de Homero, no 9º ou 8º século antes da Era Comum, os lídios e os habitantes da região eram famosos por sua habilidade em usar púrpura para tingir tecidos. Realmente, as águas de Tiatira eram conhecidas por produzir as tonalidades mais brilhantes e duráveis. Os artigos de púrpura eram considerados de luxo. Apenas os ricos tinham condições de adquiri-los. Embora o corante púrpura pudesse ser extraído de diferentes fontes, o melhor e mais caro, usado no tratamento de linho fino, vinha dos moluscos do Mediterrâneo. Os tecidos dessa cor eram muito caros, pois só era possível extrair uma quantidade extremamente pequena de corante de cada molusco, sendo necessários uns 8.000 moluscos para obter apenas 1 grama desse precioso líquido. Então, baseado nesses dois parágrafos, como os lídios eles ganhavam o seu sustento? A irmã Luciene, por favor. Então, eles eram famosos por sua habilidade em usar púrpura para atingir os tecidos, né? E somente quem era rico, que tinha condições de adquirir, né, esses tecidos, o corante ali, púrpura, ele era extraído de diferentes fontes, né? É interessante que aqui vem falando que os tecidos dessa cor, eles eram muito caros, pois só era possível extrair uma quantidade extremamente pequena de corante de cada molusco.
né, sendo necessário assim 8.000 moluscos para obter 1 grama desse precioso líquido. E tem um escritor que eu achei interessante, Marcial, um poeta romano, ele disse que um manto da mais fina púrpura de Tiro, ele chegava a custar 2.500 dias de um dia trabalhado. Muito bem, irmão. Então, por que nós queremos por que estamos aprendendo sobre o comércio ali naquela cidade, né? Vejam os 2 próximos parágrafos. É bem provável que Lídia fosse uma comerciante rica e bem-sucedida, pois trabalhar com púrpura exigia investir muito dinheiro. Além disso, Lídia tinha uma casa grande, o suficiente para hospedar 4 pessoas: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. A referência que a Bíblia faz aos da sua casa pode significar que ela morava com parentes, mas a palavra grega traduzida casa pode indicar que ela tinha escravos e servos. E o fato de Paulo e Silas terem se encontrado com alguns irmãos na casa dessa mulher hospitaleira antes de deixarem a cidade, sugere que essa casa se tornou um local de reuniões para os primeiros cristãos em Filipos. Quando Paulo escreveu à congregação em Filipos, uns 10 anos mais tarde, ele não mencionou Lídia. Assim, tudo o que sabemos sobre ela se encontra em Atos, capítulo 16. Muito bem. Então, embora Lídia fosse uma comerciante rica, por que ela tem o seu nome registrado no livro de Atos? Que qualidades essa irmã demonstrou para ter o seu nome registrado no livro de Atos? A irmã Elaine, por favor. Ela é mencionada por causa da sua hospitalidade, né? Porque ali o relato deixa claro que ela tinha uma casa e provavelmente essa casa era grande, né? Porque ela conseguiu hospedar 4 pessoas, né? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E além disso ainda tinha parentes, né? Que moravam com ela e talvez até escravos e servos. Mas então, apesar dela ter uma condição financeira muito boa, né? Ela também cedeu, né? Para ajudar os discípulos e provavelmente tinha até ali era realizado, né, reuniões, né? Para os primeiros cristãos, já que no lugar ali não tinha, né? Sinagoga. Exato, irmã. Muito obrigado, viu? Vamos confirmar isso na Bíblia? Abra, por favor, o livro de Atos, capítulo 16, o versículo 40. Atos 16, o versículo 40. A irmã Delmira, por favor. Mas Paulo e Silas, ao saírem... Peraí. Aí saiu. Mas Paulo e Silas, ao saírem da prisão, foram à casa de Lídia. Quando viram os irmãos, os encorajaram depois de partirem. Obrigado, irmã. Esse versículo lido nos comprova o que, irmãos? Só nos mostra o que referente a essa irmã Lídia. Irmão, por favor. Então vemos que Lídia, ela usou seus recursos, né, para o reino. O fato dela ser hospitaleira, receber os irmãos viajantes, ela colocar a sua casa à disposição, né, e como vimos ali, provavelmente houve ali reuniões, né. Então mostra que quando a pessoa serve a Jeová de coração, os seus bens, né, o seu dinheiro, quando a pessoa coloca à disposição do reino, né, fazendo os seus donativos, né? Então a pessoa ela é mais feliz, né? E assim seguindo o exemplo de Lídia, né? Pois ela fez isso, né? Embora tivesse uma boa condição financeira, mas ela colocou à disposição do reino. Apenas para lembrarmos, irmãos, essa mulher Lídia, ela
conheceu ali os apóstolos de que maneira mesmo? Como foi que ela conheceu ali os apóstolos ali, Paulo e seus companheiros? Os irmãos lembram aí? A irmã Débora, por favor. Ela conheceu por meio deles, falar com ela na rua, porque ela não estava em casa ainda. E depois ela convidou eles para ficar na casa dela e também hospedou eles 4 todo o tempo. E também ela começou a deixar eles fazer reunião na casa dela, porque a casa deles era muito grande. Então, Lídia foi uma mulher hospitaleira, bondosa, e passou a ser adoradora de Jeová. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário, viu? A irmã Amanda ainda? Então, por meio do Espírito Santo, né, Jesus ele guiou os apóstolos a chegarem até Lídia. Apesar de eles terem tido vários contratempos procurando, né, uma porta que se abrisse, eles não desistiram e assim foram bem-sucedidos encontrando essa mulher que se tornou uma irmã que ofereceu muito para Jeová, oferecendo sua casa e toda a sua disposição financeira também, sendo bastante hospitaleira com os irmãos lá. Exato. Por favor, irmã Thaís. E ela só foi abençoada em conhecer a Paulo porque ela tinha o costume de frequentar o local de adoração junto com outras mulheres. Exato, né? O parágrafo 8 mencionou que ela estava escutando a conversa. Não foi o que mencionou? Ela estava escutando a conversa ali de Paulo com as outras mulheres. E aí Jeová fez o quê quando observou o interesse dela? O irmão Davi? Jeová abriu-lhe amplamente o seu coração. Mas notaram? Por ela estar escutando uma conversa, um testemunho, Jeová observou o coração dela. Ela se tornou uma adoradora, abriu a sua casa, embora fosse rica. Agora imagine você lá naquela situação. Será que você teria a mesma alegria que Paulo teve? Veja o parágrafo 9. Imagine a alegria que o batismo de Lídia causou. Paulo deve ter ficado muito feliz por ter aceitado o convite para vir para a Macedônia e por ter usado a ele e seus companheiros para responder às orações daquelas mulheres que temiam a Deus. Hoje, muitos irmãos jovens, solteiros, jovens e idosos, solteiros e casados, também se mudam para regiões onde a necessidade de publicadores do reino é maior. É verdade que eles enfrentam dificuldades, mas isso não é nada comparado à satisfação que sentem quando encontram pessoas como Lídia, que aceitam as verdades da Bíblia. Será que você pode fazer ajustes que lhe permitiriam ir a um território onde a necessidade é maior? Você receberá muitas bênçãos se fizer isso. Por exemplo, veja o caso de Aaron, um irmão de 20 e poucos anos que mudou para um país da América Central. Suas palavras refletem os sentimentos de muitos outros irmãos. Servir em outro país tem me ajudado a crescer espiritualmente e me achegar mais a Jeová. E o serviço de campo é muito bom. Dirijo 8 estudos bíblicos. Muito bem, né? Falando-se sobre esse parágrafo, qual foi a alegria que Paulo teve ali ao encontrar essa mulher? Quais foram os resultados? Irmão Siqueira. Então,
Então, aceitar Paulo o convite, passar uma Macedônia, realmente trouxe resultados excelentes. Paulo deve ter ficado muito feliz, porque não foi só Lídia, foram muitas mulheres ali. E ali tornou até uma congregação. Então, aceitar o convite feito pelo próprio Jeová, pelo próprio Jesus, isso foi muito importante. Hoje também, muitos de nossos irmãos que aceitam o convite aí para pregar numa cidade pouco trabalhada, irmãos jovens, irmãos idosos, irmãos solteiros, irmãos casados, as experiências mostram que os resultados são excelentes. Comparados, poderão ser até comparados igual o trabalho e igual o resultado que Paulo teve lá na Macedônia. Obrigado, irmãos. Então, as bênçãos são muitas, irmãos, se nos colocarmos à disposição para realmente passarmos, ou se termos passe a Macedônia, ele já não existe mais, né? Passe a Macedônia. Mas como estamos aprendendo aqui, por passar a Macedônia, né? Venha para a Macedônia. Paulo ali ele ficou muito feliz e teve ótimos resultados. Que possamos, assim como Paulo, seguir esse exemplo, irmãos, e nos colocar à disposição para fazermos o nosso melhor para Jeová. Agradecemos nosso irmão Vanderlei por conduzir esse estudo para nós. Parabéns pelos comentários, irmãos. Chegamos ao final da nossa reunião e temos alguns pontos que podemos destacar. Aliás, muitos, mas podemos lembrar agora em Tesouros da Palavra de Deus, o tema era servir a Jeová é o melhor modo de vida. E como podemos ter certeza disso? Porque Jeová nos ensina a tirar proveito de nossas vidas. Foi destacado isso para nós. E também o irmão destacou o Salmo 94, do 13 ao 15, onde mostra que até na idade mais avançada, Jeová continua cuidando de seus servos e eles sentem alegria por servir a Jeová. Então foi muito bem destacado para nós. Tivemos excelentes apresentações que as irmãs prepararam para nós, para melhorar no testemunho informal e também com decisões importantes referente aos nossos estudantes da Bíblia, não é verdade? Em nossa vida cristã, a parte de número 7, nós recebemos a informação de que cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade extrema em nosso país. Mas Jeová tem amor por cada um desses, em especial com aqueles que são suas ovelhas. Mas Jeová também espera que os pais cuidem daqueles jovens que sofrem pela ansiedade. E nós, como congregação, podemos apoiar também. Foi muito bem destacado para nós. Na próxima semana, nós podemos ver que teremos um discurso com o tema Proclamem as Boas Novas. Esse discurso vai nos incentivar ainda a falar mais a respeito do propósito que Jeová tem. O propósito esse que é encher a terra de pessoas que vão louvar o nome dele. Teremos também apresentações para o ministério e vamos ter a oportunidade de estudar a lição de número 10 da brochura Ame as Pessoas, que tem o tema Senso de Compromisso. Agora nós temos anúncios para passar para a congregação. Um deles é que na parte de necessidades locais da semana que vem, semana de 14 a 20 de outubro, a parte de 15 minutos, no lugar dela será apresentado o vídeo do Boletim do Corpo Governante de 2024, número 6. E agora vou ler um anúncio do escritório que diz assim: para as congregações, ponto 1. Requisito de idade para ajudar no trabalho em Betel ou em grandes projetos de construção da organização. Estamos muito felizes em compartilhar um ajuste empolgante anunciado na última reunião anual. A idade mínima para ajudar no trabalho em Betel ou em grandes projetos de construção da organização foi reduzida de 19 anos para 18 anos. Esse ajuste abre novas oportunidades para irmãos e irmãs jovens servirem a Jeová nessas modalidades importantes. Ponto 2. Ajudar no trabalho em Betel ou em grandes projetos de construção da organização pode ser uma experiência espiritualmente enriquecedora. Essa é uma forma sem igual dos jovens contribuir para a organização de Jeová, aumentar sua fé e desenvolver habilidades valiosas.
Incentivamos todos os jovens, irmãos e irmãs, a considerar com oração se as suas circunstâncias permitem que sirva dessa forma. Se você mora com seus pais cristãos, incentivamos que fale com eles sobre os seus alvos. Depois, se puder ajudar Betel ou em grandes projetos de construção da organização, por tempo parcial ou integral, fale com o secretário da congregação para receber mais instruções sobre como enviar uma petição. Para servir por tempo parcial, envie a petição para o Serviço de Voluntário A19. Para servir por tempo integral, 1 ano ou mais, envie a petição para se tornar membro da Ordem Mundial dos Servos de Tempo Integral Especial das Testemunhas de Jeová, A8. Estamos ansiosos para ver como Jeová vai abençoar esse empolgante ajuste no requisito de idade. Ponto 3. Requisito de idade para cursar a escola para evangelizadores do reino. Outro anúncio empolgante foi feito na reunião anual. A idade mínima para cursar a escola para evangelizadores do reino foi reduzida de 23 para 21 anos. Essa escola de 2 meses foi preparada para treinar pioneiros que estejam dispostos a servir onde quer que eles sejam necessários. Muitos que cursaram essa escola agora servem como pioneiros especiais, missionários em campo ou superintendentes de circuito. Incentivamos que todos os interessados em cursar essa escola falem com o secretário da congregação para receber mais instruções sobre como enviar uma petição. Essa é outra excelente oportunidade para irmãos e irmãs jovens que desejam fazer mais no serviço de Jeová. Quarto ponto, pregar em territórios não designados. No Brasil, existem diversas cidades que não têm congregação. Algumas delas ficam tão longe de uma congregação que não recebem ajuda na pregação há vários anos. Por isso, foi preparada uma nova lista que contém apenas territórios não designados, ou seja, territórios onde a pregação não é realizada já por alguns anos e que agora estão aos cuidados de Betel. Essa lista ficará disponível no quadro de anúncios. Os publicadores interessados poderão formar grupos e enviar para Betel a petição para pregar em território não designado. Fique à vontade para pedir essa petição ao secretário da sua congregação. Jeová com certeza abençoará nossos esforços para levar as boas novas até a parte mais distante da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Muito bem, para encerrar a nossa reunião de uma forma bem feliz, vamos cantar um cântico. Cântico de número 81, com o tema A Vida de um Pioneiro. Logo após o cântico, nosso irmão Valmir Garcia vai nos representar em oração.